Hoje é terça-feira, dia 31 de janeiro de 2023. Eu sou o Padre Júnior Pereira e estamos começando a nossa Academia Espiritual. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Salve Maria, Mãe da Misericórdia. Neste dia 31 de janeiro, a Igreja celebra a memória de São João Bosco, ou Dom Bosco, como nós conhecemos, o fundador da Congregação dos Salesianos, o grande idealizador dos oratórios para os jovens. Então vale a pena pesquisar aí na internet um pouquinho sobre a vida de Dom Bosco. Os dois milagres realizados por Jesus no Evangelho que ouviremos apresentam-no como a fonte de onde transborda a vida. Sua missão consistiu em fazer jorrar a vida onde a morte e a doença pareciam impor-se. Começa agora a Academia Espiritual, a Palavra de Deus fortalecendo a musculatura da nossa alma. Comunicando, Padre Júnior Pereira. Ouviremos o texto do Evangelho de Marcos, no capítulo 5, versículos de 21 a 43. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus atravessou de novo numa barca para outra margem. Uma numerosa multidão se reuniu junto dele, e Jesus ficou na praia. Aproximou-se então um dos chefes da sinagoga, chamado Jairo. Quando viu Jesus, caiu a seus pés e pediu com insistência: "Minha filhinha está nas últimas. Vem e põe a mão sobre ela, para que ela sare e viva." Jesus então o acompanhou. Uma numerosa multidão seguia e o comprimia. Ora, achava-se ali uma mulher que há 12 anos estava com uma hemorragia. Tinha sofrido nas mãos de muitos médicos, gastou tudo o que possuía e, em vez de melhorar, piorava cada vez mais. Tendo ouvido falar de Jesus, aproximou-se dele por detrás, no meio da multidão, e tocou na sua roupa. Ela pensava: se eu ao menos tocar na roupa dele, ficarei curada. A hemorragia parou imediatamente, e a mulher sentiu dentro de si que estava curada da doença. Jesus logo percebeu que uma força tinha saído dele, e voltando-se no meio da multidão, perguntou: "Quem tocou na minha roupa?" Os discípulos disseram: "Estás vendo a multidão que te comprime e ainda perguntas quem me tocou?" Ele, porém, olhava ao redor para ver quem havia feito aquilo. A mulher, cheia de medo e tremendo, percebendo o que lhe havia acontecido, veio e caiu aos pés de Jesus e contou-lhe toda a verdade. Ele disse: "Filha, a tua fé te curou. Vai em paz e fica curada dessa doença." Ele estava ainda falando quando chegaram alguns da casa do chefe da sinagoga e disseram a Jairo: "Tua filha morreu. Por que ainda incomodar o mestre?" Jesus ouviu a notícia e disse ao chefe da sinagoga: "Não tenhas medo, basta ter fé." E não deixou que ninguém o acompanhasse, a não ser Pedro, Tiago e seu irmão João. Quando chegaram à casa do chefe da sinagoga, Jesus viu a confusão e como estavam chorando e gritando. Então ele entrou e disse: "Por que essa confusão e esse choro? A criança não morreu, mas está dormindo." Começaram então a caçoar dele, mas ele mandou que todos saíssem, menos o pai e a mãe da menina, e os 3 discípulos que o acompanhavam. Depois entraram no quarto onde estava a criança. Jesus pegou na mão da menina e disse: "Talitá cum",
que quer dizer: menina, levanta-te. Ela levantou-se imediatamente e começou a andar, pois tinha 12 anos. E todos ficaram admirados. Ele recomendou com insistência que ninguém ficasse sabendo daquilo e mandou dar de comer à menina. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Quem de Jesus se aproxima com fé, experimenta a sua misericórdia. Essa é a grande mensagem e a primeira que nós encontramos no Evangelho de hoje. Não há quem fosse próximo a Jesus e não fosse atendido. Mesmo comprimido pela multidão, Jesus concede espaço para aqueles que querem chegar a Ele. Mas é preciso ter iniciativa e se mover ao seu encontro. Vejamos o exemplo desta mulher. Jesus está comprimido pelas pessoas, mas ela já tinha no coração desejo e ela tomou iniciativa e fez de tudo para ao menos tocar na veste de Jesus. A pergunta que cai para nós é essa: o que é que nós estamos fazendo para tocar com fé a Jesus? Mesmo que a situação pareça perdida, em Jesus há sempre um espaço para a esperança, porque para Deus nada é impossível. Mas hoje o Evangelho fala de duas personagens: de Jairo, que vai até Jesus pedindo para curar sua filha, e da mulher hemorraísa, que toca anonimamente a Jesus. Jairo fez um pedido público e a mulher tocou silenciosamente em Jesus. E Jesus atende os dois por causa da fé. Então, seja uma prece que você faz em voz alta, seja uma atitude silenciosa. Se tem fé, é possível alcançar a graça de Jesus. Eu sei que algumas pessoas vão dizer assim: mas eu já pedi coisas e não alcancei, então é porque eu não tenho fé? Claro que nem sempre é porque você não tem fé. A questão aqui é o seguinte: sem fé não se pode alcançar milagre. Mas se muitas vezes não alcança, não significa então que não há fé. Deus tem seus motivos e seus propósitos. Pode ser que em certas circunstâncias Ele saiba que aquilo não é melhor para nós, que Ele quer algo ou outra coisa para nós. Voltemos ao Evangelho. A mulher, ela tinha um sofrimento há anos. Ela fez de tudo, gastou tudo e não encontrou saída. Mas ela não desistiu. Essa lição também é importante para nós. Ela não desistiu. Parecia que tudo não mais havia possibilidade, mas ela não desistiu. E foi justamente porque ela não desistiu é que ela descobriu que em Jesus ela poderia ser salva. E ela disse isso no coração. O evangelista registra: se eu ao menos tocar na roupa dele. Nossos problemas nos afligem. Quantos problemas difíceis, complicados nós temos. Mas precisamos aprender. Às vezes, quando parece não ter solução, quando são difíceis e complicados, esses problemas podem nos levar aos pés de Jesus. Jairo caiu aos pés de Jesus porque não tinha solução para sua filhinha que estava morrendo. A mulher tocou a roupa de Jesus.
Então, quando tocamos Jesus com fé, tudo pode mudar. Tudo pode mudar. Esta mulher recebeu 3 curas: a cura física daquela doença, a cura emocional porque ela era excluída e rejeitada, e a cura espiritual, que ela se tornou uma nova pessoa, foi libertada e perdoada. Hoje, na nossa oração, eu e você podemos também tocar a veste de Jesus e podemos ver a hemorragia existencial da nossa alma curada. Então hoje, faça a sua oração, toque em Jesus. O desespero de Jairo, que foi até Jesus, também foi porque nele havia ainda uma chance. As aflições tornaram-se fonte de bênçãos e também se tornam para nós quando nos levam até Jesus. Jairo prostrou-se aos pés de Jesus. Quando nós caímos aos pés de Jesus, aí é que nós ficamos verdadeiramente de pé. E ainda na lição de Jairo, que vai com Jesus, mesmo na hora que disseram: não incomoda mais o mestre porque sua filha já morreu, nós aprendemos muito. Jesus diz para ele: não tenhas medo, basta ter fé. Quando Jesus vai conosco, nós podemos ter certeza de que Ele se importa com nós. E quando os imprevistos acontecem, eles não podem frustrar os propósitos de Deus. Não precisamos temer nem más notícias, nem a morte e nem os sinais dela, porque Jesus é quem tem a última palavra. Rezemos. Senhor Jesus, nós também apresentamos a nossa vida, as nossas necessidades espirituais e temporais como demanda. Vem, Senhor, colocar a Tua mão sobre nós, sobre as pessoas que amamos, para trazer a cura e a salvação. Senhor Jesus, ensina-nos a ter a fé, a coragem, a persistência desta mulher, que diante da dor, do sofrimento, onde tudo parecia não ter mais solução, ela correu até vós e ela tinha tanta fé que bastava para ela tocar a tua veste. Que ao tocarmos o Senhor na palavra, ao tocarmos na Eucaristia e na oração, sejamos curados e transformados. E agora a bênção de Deus. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que Ele esteja acima para abençoar, atrás para guardar, à frente para guiar, ao lado para acompanhar. Que Ele volte o seu rosto e dê sua paz e sua bênção. Que ela desça abundantemente. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.